Olá, pessoal. Boa noite. Vou começando aqui. Queria primeiro agradecer todo mundo por ter vindo aí para assistir nosso bate-papo com a Isa, principalmente a Isa por ter topado. Gratidão a Isa por estar junto com a gente aí nessa conversa. Eu sou o Samuca, da Elect. A Elect é uma empresa que colabora com outras empresas para que a gente desenvolva habilidades socioemocionais, né? Olhando muito para a ideia de desenvolvimento humano, de soft skills, a partir de uma série de recursos diferentes. E hoje a gente está aqui para falar sobre esse tema, né? Que é a colaboração e as habilidades colaborativas, né? A relação que existe entre o socioemocional, as habilidades colaborativas, o que é isso. E para isso a gente fez esse convite super especial para a Isa. E aí eu queria contar para vocês como vai funcionar o papo. Ele vai durar 1 hora. A gente tem aqui algumas poucas perguntinhas para esquentar os motores. E a ideia é que depois vocês participem, né? A gente é da turma da facilitação, então a gente gosta muito de interação. Quando tem interação, fica mais legal para a gente, para mim, eu adoro. E mais rico para todo mundo, para vocês, para todo mundo. Então, a gente super espera que vocês participem no chat, abrindo câmera, falando no microfone. A ideia é que a gente faça um papo informal e divertido. Esses são os objetivos. E que a gente possa, a partir dessa conversa, compreender um pouquinho mais dos nossos mundos. Então, o papo que a gente faz aqui tem sempre esse objetivo, de trazer um conhecimento externo, né, de alguém, do convidado, e um pouquinho do nosso conhecimento olhando para o desenvolvimento humano. E aí, eu queria já começar passando a bola para a Isa para que ela fizesse duas coisas. A primeira é que ela se apresentasse do jeito que ela quiser, como você quiser, Isa, fica super à vontade. E depois, em seguida, eu já queria pedir para você apresentar um check-in para a gente. Na Elect, a gente usa muito a ideia do check-in, o momento de chegada, para a gente quebrar gelo e estar todo mundo na mesma energia, e pedir para a Isa trazer algo que ela quisesse compartilhar com a gente. Então, Isa, vou passar a palavra para você se apresentar e já dizer um pouquinho qual que é o seu check-in. Combinado! Oi, gente! Ai, é tão legal fazer live que dá para ver as pessoas, né? A gente faz live do Instagram, tipo, falando pro nada, muito legal, que bom que vocês estão aqui, feliz. Primeiro, Sami, gratidão, você e a Fê, muito feliz de estar aqui com vocês, depois que a gente fez... Bom, eu fiz o curso de facilitação com o pessoal da Elect, que foi maravilhoso, e então estou muito, muito grata da gente poder encontrar aqui de novo. Bom, uma rápida apresentação. Eu tenho falado muito que o mundo está precisando de cura. Então, eu venho aí de uma trajetória de 20 anos de iniciativa privada na área de comunicação corporativa, sou publicitária. Antes disso, fui bailarina, então minha vida foi um monte de coisas ao mesmo tempo. E depois que eu saí da iniciativa privada, quando fiz 40 anos, me deu um ciricutico, assim, pedi demissão, fui embora. Fui fazer um curso no Schumacher College, lá na Inglaterra. Fui ficar 3 semanas, fiquei 6 meses voluntariando e não consegui ir embora, foi maravilhoso. E aí, quando eu voltei, eu já sabia que eu queria empreender. Então, comecei vários negócios, mas em 2016 tudo isso se transformou no Poder da Colaboração, que é a minha empresa hoje. E falando em cura, que foi como eu comecei, eu acho que a colaboração é a única ferramenta que vai curar o mundo. Então, eu ativo essa minha veia da colaboração, da sustentabilidade, por meio do Poder da Colaboração, que é uma série de eventos que acontece no Brasil e em Portugal. Obviamente, com a pandemia, no começo do ano passado, tudo parou, mas a gente continua fomentando as habilidades, a cultura colaborativa nas empresas e com pessoas. E também hoje, por causa da pandemia também, eu criei um podcast chamado Revide. A Fê já foi entrevistada por mim, maravilhosa. A Fátima Afonso, que está aqui, já foi entrevistada também.
Então, é um original da Olá Podcasts, quem quiser conhecer o Revide, a gente está na 25ª edição, toda semana tem episódio novo. E daí, no meio da pandemia também, ainda pensando em cura, eu queria integrar as minhas habilidades de práticas integrativas para curarmos a nós próprios, né? Porque só começa pela gente. Então, hoje eu consegui integrar a colaboração e as terapias integrativas. Eu sou reikiana há 20 anos, mestre reiki há 10 anos, e comecei a estudar aromaterapia, cromoterapia, é muito legal, né? Então, hoje o meu esforço é unir tudo isso. Como é que a gente une o que era só um hobby, só um lado pessoal, para integrar realmente tudo isso em como é que a gente pode começar curando a gente, para daí curar o mundo. Acho que é isso. Ah, e já vou me emendar no check-in. Ô, gente, quando o Sami me falou do check-in, que podia ser qualquer coisa e tal, eu escolhi uma música. Eu escolhi uma música para a gente escutar juntos, que é uma música que tem um significado muito legal. Então, o meu convite é que a gente escute essa música que tem 4 minutinhos, mas realmente prestando atenção na letra, porque ela fala exatamente desse momento que a gente está e por que a gente não dá esse salto que a gente está precisando tanto. É uma música chamada A Começar em Mim, do Vocal Livre, e é linda, então vou compartilhar aqui meu som. Sami, espero que dê tudo certo. Lá vai. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se o nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
Foi Muito isso, legal. gente. Muito Acho lindo, que é uma Isa. música que traz muita questão também de respeito, aceitação, diversidade e inclusão, né? Que a gente olha mais amorosamente para o outro, né? Então, foi isso, meu check-in. Maravilhoso, maravilhoso. Que bonita a letra, adorei, amei, nunca tinha ouvido. É muito legal. Eu queria, então, te fazer uma pergunta, Isa, e eu não sei, eu escolhi uma pergunta um pouquinho, talvez, provocadora, logo de cara, assim. A gente vai trocar uma ideia sobre colaboração, né? Só que eu queria, antes, te fazer uma pergunta sobre competição. A gente está muito pautado, né, nesse modelo de competição, e eu queria entender, assim, no seu ponto de vista, por que que a gente usa esse modelo e por que que a gente precisa olhar para esse novo modelo, que é o modelo da colaboração. Queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Boa. Já começou chegando, chegando. Queria falar oi só para minha mãe, que está aqui também, gente, né? Parece que a gente está no Faustão. Oi, mãe. Bom, Sami, competição. Eu acho assim, a gente até na pré-conversa, né, Sami, a gente estava falando um pouco sobre quando é que a gente deixa de brincar, por exemplo. Então, para mim, quando a gente é criança, que a gente pode ser o que a gente quiser, a gente é incentivado a usar a criatividade e tudo mais, a gente é naturalmente colaborativo, né? Só que tem um momento que alguém te fala assim: pronto, gente, a brincadeira acabou, agora o negócio aqui é sério, então vamos todo mundo trabalhar sério, um competir com o outro, não tem espaço para todo mundo. E aí a gente acaba indo para um mundo de muita escassez, né? E, na minha opinião, quando a gente vai para esse mundo que não pode mais brincar, que tudo é escasso, a única coisa que resulta daí é medo e são as relações totalmente superficiais. Então, isso gera muito a competição, porque afinal, se não tem para todo mundo, eu tenho que correr na sua frente, te derrubar, te atropelar, porque eu quero, porque afinal não tem para todo mundo, né? Então, a gente foi criando esse mundo e achando que é normal estar nesse mundo que as relações são superficiais, não existe um ambiente de confiança na competição, na verdade, porque eu não posso confiar em alguém que é meu inimigo, que eu tenho que derrubar para chegar na frente, porque tem pouco, né? Então a gente foi se acostumando a isso e a gente acabou fazendo isso não só dentro das empresas, dos governos, mas às vezes até dentro de casa, né? Às vezes até dentro de casa a gente foi se moldando a essa competição, a essa necessidade de reconhecimento, porque tudo é escasso, né? Até o amor está escasso. Então, acho que, para mim, a competição nasce muito daí, dessa falta de ludicidade, de brincadeira, da gente... O meu amigo Cláudio Tebas sempre fala, brincando a gente fica amigo, né, Fátima? E é muito verdade, porque eu confio em você, eu posso te emprestar meu brinquedo. Então, quando a gente fala, até nessa, a gente está falando de brincar, mas o brincar dentro da empresa não é brincar de pega-pega, mas é muitas vezes trazer o lúdico, né, para dentro das empresas, para a vida, trazer arte, trazer poesia. Minha amiga Fátima, que está aqui, é uma poetisa maravilhosa. Vamos levar isso, vamos levar a música, vamos levar a poesia. Isso é se colocar em outro ambiente que não o ambiente de competição. Sei lá. Muito legal. Eu fico imaginando também como é complicado, né, a gente se reconhecer como pessoas que foram, de alguma forma, formatadas para a competição desde pequenas, né? Não sei, pelo menos na minha escola, eu tive um padrão de avaliação que era muito por conta de nota, depois eu tive que entrar numa faculdade passando no vestibular, sendo melhor que os outros, aí eu entrei na empresa, e na empresa, para ser promovido, eu tinha que também competir, né, por um cargo melhor, enfim.
desde pequeno trabalhando competição, e eu acho que é legal que a gente estava também conversando, né? E em termos de competição, a gente já é ultra profissional, né? A gente faz muita competição desde pequeno, mas na colaboração a gente está engatinhando ainda, né? Então, existe um espaço, né? Meu sócio Ale, ele não está aqui, mas ele gosta muito de competição no esporte. Então, existe um espaço para competição, né? Mas como que a gente também não equilibra isso, né? E não traz isso para todos os aspectos da vida. E o paradoxo que eu mais gosto é essa ideia, né? De que quem colabora, por mais paradoxal que seja, sai na frente, né? Porque a colaboração hoje, ela potencializa muito, né? Os resultados. Quando a gente pensa, por exemplo, na decodificação do genoma, né? Não existe mais um gênio que foi lá e resolveu, né, as questões do genoma. Foram cientistas do mundo inteiro colaborando e chegaram no resultado que ninguém individualmente conseguiria chegar. Então, é muito maravilhoso ver isso acontecendo. E aí eu fico pensando, né, putz, legal, é difícil, né, se entender, né, pensar que existe uma desconstrução, e eu quero desenvolver minhas habilidades colaborativas, mas quando eu falo disso, estou falando de um guarda-chuva de competências, né? Que competências que a gente pode pensar, quais habilidades que a gente pode desenvolver para conseguir desenvolver habilidades colaborativas. É super legal isso que você falou, né, Sami? Porque o legal da colaboração, na minha opinião, porque realmente a competição no esporte, por exemplo, somos um time de vôlei. A gente vai competir com outro time, mas dentro daquele time, se a gente não for colaborativo, a gente não vai ganhar de ninguém. Se eu quiser dar na manchete mais bonita, né, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, tem esse paradoxo mesmo, né? Que você tem que ser muito colaborativo para ser entrosado, para gerar confiança, para daí sim poder competir na melhor forma da palavra possível, para que aconteça, para que a gente consiga ter sucesso juntos, né? Então, quando alguém me pergunta o que é colaboração, eu sempre digo que colaboração são pessoas engajadas pelos mesmos objetivos. Exatamente esse exemplo do time de vôlei. E foi legal que você trouxe esse exemplo do esporte, porque, obviamente, sempre tem alguns lugares que está tudo bem, né? Ser competitivo é assim, mas, bom, já falamos. Queria trazer uma coisa também que você trouxe de escola, muito interessante. O meu enteado mais novo, tem agora 17 anos, desde os 4, ele fala, eu não entendo escola, eu não entendo por que é esse modelo, não vejo sentido. E ele sempre falou assim, juro, desde criança, por que as provas não podem ser em dupla? Porque se eu não sei uma parte e o meu amigo sabe, faz muito mais sentido, porque eu vou aprender com ele e a gente vai melhor na prova. Falei, gente, o cara já nasceu iluminado. Eu nunca pensei isso, né? O nosso modelo sempre foi esse, da prova, da loucura de eu tenho que ir melhor, o professor falar lá na frente quem foi o melhor, quem foi o pior, e as pessoas com vergonha, né? É muito complicado. E então acho muito interessante que você trouxe isso. Eu acho que isso está mudando já com essas novos formatos de educação. Até a Elect trabalha muito com esse formato de educação também. Então gosto muito disso. Mas aí falando um pouco em habilidades, eu sempre trago que a gente por DNA já é colaborativo. Então, a gente nasce dessa forma, a gente nasce colaborativo totalmente, vamos perdendo, conforme a gente falou lá no começo, e os porquês, mas o nosso cérebro, ele já está dividido em 2 hemisférios, né? O hemisfério esquerdo é o hemisfério que é muito mais, vamos dizer, se a gente está comparando competição com colaboração, ele é o hemisfério mais competitivo, ele está sempre ou no passado ou no futuro, ele é muito linear, é ele que organiza as coisas na nossa cabeça, é ele que faz lista, é ele que fala, nossa, eu tenho que mandar aquele e-mail, nossa, esqueci de emitir nota fiscal, meu Deus, preciso comprar maçã. É ele que faz toda essa ligação com o dia a dia da nossa vida, né?
E por isso ele é egoísta, ele é protetor, porque ele tem certeza que eu, Isabela, você, Sami, cada um de vocês, nós somos as pessoas mais incríveis e singulares do mundo. Então, sou eu. Por outro lado, o lado direito, ele é muito mais colaborativo. Então, ele está sempre no presente, ele é muito lúdico, ele está muito nessa coisa do olfato, da audição. Nossa, ouvi uma música legal, do tato. Ele tem uma consciência real de que nós somos uma família humana maravilhosa e que juntos a gente pode muito mais. Que o mundo é lindo, que a gente é perfeito, que o universo é uma força colaborativa. Então a gente está sempre nessa dualidade, né? Eu sou eu ou somos nós? Para mim, o que a gente precisa é tentar achar esse equilíbrio, né? De como é que eu sou maravilhosa, mas juntos a gente vai muito mais longe, a gente faz muito mais coisas. Então, para mim, essas habilidades são muito mais. Primeiro, a gente tentar equilibrar isso, como é que eu cuido de mim para poder cuidar do outro, para daí sim me tornar colaborativa. E para isso, começa muito uma questão de autoconhecimento. Então, para mim, a habilidade que é muito forte para a colaboração florescer e acontecer é o autoconhecimento para a gente, de verdade, explorar as nossas habilidades, as nossas fortalezas, as nossas vulnerabilidades. Então, essa é uma das habilidades, mas se eu falar todas agora, eu não vou parar nunca mais, então parei. Legal. Pensei aqui também na empatia e na escuta, né? O exercício da escuta como um processo de colaboração, né? A gente escutar, a gente traz a ideia da escuta ativa, né? Qualificando a escuta, porque no dia a dia a gente tem uma escuta sem tanta presença, interesse, com distrações, enfim. Então, esse processo que a escuta reverbera em mim e me gera alguma coisa, também é parte desse processo, né? A gente está muito acostumado nesse ambiente de competição, né, a buscar a fala, o protagonismo e tal, e não a construir junto. E aí pensei muito na escuta e na empatia também, desmistificando também um pouco, né? A gente fez uma palestra do dia com a Andresa do Vira, falando que ela falou de empatia também, que eu achei muito legal, assim, que a empatia ela é comumente vista como se colocar no lugar do outro, mas aí a gente corre o risco de se colocar no lugar do outro sem ser o outro, né? Então, a partir da nossa vida, da nossa perspectiva, do nosso olhar, e para a gente se colocar no lugar do outro, a gente teria que ser o outro, né? Viver todos os minutos e segundos que o outro viveu até chegar naquele momento. Então, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, mas sim se conectar e entender que cada um tem a sua individualidade, se conectar com o sentimento, com a emoção, entender essa individualidade. Me parece também uma habilidade super colaborativa e fundamental, né, para a gente construir algo diferente. E aí eu fico pensando justamente nessas camadas, né? Estamos falando de nossas habilidades como indivíduo, como grupo, e aí eu fico pensando na questão das organizações, né? Como que isso se dá nas organizações? Que diferença faz a gente estar com essa caixinha de ferramentas, de habilidades colaborativas no dia a dia da organização, ou não ter essas ferramentas, na sua opinião? O que você acha? Eu acho que faz toda a diferença. Até porque isso tudo que você trouxe é maravilhoso. E até acrescento, né, quando a gente está falando de presença, de empatia, de escutativa, o não julgamento, né? Treinar a não opinião. Por que eu tenho que ter a opinião de tudo? Por que eu tenho que conhecer tudo, né? O não conhecimento, por que uma pessoa não pode chegar para me contar um problema, para me contar uma situação, e eu não posso falar, escolher, né? Falar, mesmo que eu saiba daquele assunto, tá? Eu não sei nada sobre esse assunto, e assim que eu consigo acolher as pessoas, né?
E quando você traz isso, né, a empatia, a presença, a escuta, que são realmente fundamentais para a colaboração acontecer, eu ainda pego o gancho, de novo, da confiança, que a gente falou lá, né, que ambientes competitivos não fomentam essa confiança, e para a gente colaborar, a gente precisa confiar primeiro na gente e nas pessoas que estão fazendo aquele processo com a gente, mas a gente também tem que ativar muito essa veia do coletivo, né? E é aí que entra muito nas empresas, como é que a gente abandona esse individualismo, essa busca por falar, eu sei, eu sou mais, eu tenho que me mostrar. Eu gostei muito de eu acho que foi na Elect, acho que foi no curso de facilitação mesmo. Se não foi, acabou de ser para mim. Mas sabe uma hora que você fala assim, tá todo mundo falando, o que você achou desse papo com a Isa hoje? Aí um fala, achei muito legal, o outro fala que achei muito legal. Não, ao invés de você falar, o segundo falar, achei muito legal, ele fala o quê? Estou contemplado. Por quê? Eu não preciso falar de novo se o outro já falou, eu não preciso dar a minha voz se o outro já falou, porque senão vou ficar no individualismo. Eu quero me mostrar, eu também quero mostrar que eu sou inteligente, eu também quero mostrar que eu tenho opinião, né, poderosa. Enfim, então eu acho que isso, quando a gente começa a criar processos colaborativos, seja em casa, seja num projeto que a gente está inserido, seja numa organização, isso tudo é a caixinha de ferramentas mesmo que a gente tem e que a gente vai usar para juntos chegar num lugar muito mais fortalecidos, porque não adianta nada todo mundo querer ter sua opinião num projeto que a gente está fazendo, num projeto que a gente esteja fazendo juntos, e ao mesmo tempo não dá espaço para voz, não dá espaço para o meu não julgamento. Nossa, que besteira essa pessoa falou. Tenta tirar isso, é fácil? Claro que não, gente. A gente está acostumado a fazer esse processo dessa forma. Mas se a gente estiver alerta, se a gente estiver com essa presença ativa de como é que eu estou naquela situação e enxergando outras, que a gente consegue, porque como o Sami falou, a gente está engatinhando ainda, né? Em aprender como é que a gente coloca essa colaboração em prática, como é que os times se tornam mais colaborativos. Mas eu já vejo aí várias empresas já fazendo esses processos, muitas já nascendo de uma forma muito mais colaborativa, muito mais horizontal, muito mais aceitando esse fluxo, aceitando os erros, enfim. Acho que é isso. O que você acha, Sami? Sim, me lembrou também do exercício do Sim, que é a tempestade de ideias, Maravilhoso! que a gente começa com um Sim, complementando, né, enriquecendo, aceitando, acolhendo a ideia do outro e trazendo a sua ideia, em vez de trazer o mas, né, que desqualifica ou retira tudo que a pessoa diz, para colocar o que eu penso no lugar. É uma dinâmica que a gente usa bastante. E tem essa ideia, né, da gente acolher e enriquecer para a gente poder construir junto e ter um repertório ainda maior, utilizando a diversidade, né? Isso que é o que é mais rico, né? Cada uma tem uma história, pensa diferente, e isso contribui muito para enriquecer e chegar em novos lugares. E aí, Verdade. gente, eu queria fazer um pedido enquanto eu faço a última pergunta, porque depois eu vou deixar para a gente bater papo. Queria pedir para vocês pensarem em perguntas ou pensarem em alguma situação que vocês tinham um desafio e que vocês só conseguiram resolver de forma colaborativa, para compartilhar aqui com a gente. E aí, Isa, a última pergunta que eu tinha aqui é a seguinte, assim, eu acho que tem quase todo mundo aqui que está nesse papo entrou porque se identifica com o que a gente está falando, assim, é importante realmente habilidades colaborativas, eu quero me desenvolver, quero que isso entre também no meu grupo, na minha organização, na minha ONG, na minha empresa, na minha escola, enfim, do jeito que for. Só que é isso, existe um hiato, né, um desafio muito grande de como colocar isso na prática, né? Como é que eu faço para trazer isso para minha cultura organizacional, né? Como é que isso faz parte
do dia a dia da minha empresa, mas não só escrito na parede, que realmente seja incorporado, que esteja dentro das pessoas. Eu acho que só pensando nesse movimento que rolou, né, da pandemia e todo mundo foi para o online, as empresas começaram a ver que ou a cultura está nas empresas ou não existe cultura, né? Porque você não passa mais embaixo do logo da empresa, você não vê mais a missão ali na parede. Então, ou as pessoas trazem isso dentro delas ou não trazem. E como que a gente faz para desenvolver uma cultura que valorize isso? Até porque eu acho que a gente está em um mundo, né, que a gente traz de incerteza, né, mundo líquido do Bauman, mundo VUCA, mundo Bunny, vários termos diferentes para trazer um pouco dessa volatilidade do mundo que demanda um novo tipo de relação, que demanda colaboração, ou seja, não é mais só algo diferencial, né? Uma necessidade de sobrevivência também a gente ser colaborativo, talvez como foi antigamente, né, na humanidade, no desenvolvimento da humanidade, a gente voltar a ser colaborativo, como você disse, que a gente, como seres humanos, somos. E aí surge esse desafio. E aí, beleza, concordo com tudo que vocês falaram. Como é que eu faço para me desenvolver essas habilidades colaborativas em mim e na cultura organizacional? Essa pergunta é difícil, né? Pergunta de $1 milhão, Sam. Bom, eu não tenho todas as respostas, obviamente, graças a Deus, né? Porque a gente acho que vai construindo juntos tudo isso. Eu tenho uma percepção assim que nós todos, a gente tem uma resistência muito grande ao que é novo, né? Só que só o novo nos traz essa inteireza, né, do que é a vida. E ao mesmo tempo nos mostra que a vida é completamente impermanente, né? Então tudo se desgasta, tudo se desgasta, tudo muda o tempo todo. Como é que a gente acolhe isso? Como é que a gente escolhe esse caminho do novo? Acho que a gente está exatamente como humanidade nesse momento, né? Como é que a gente escolhe não esperar que volte ao normal, mas que a gente construa juntos a partir desse novo, a partir desse inesperado, que, de novo, não é fácil, mas realmente sustentando o que a gente está sentindo, o que está florescendo dentro de cada um, né? Então, acho que a gente tem que estar, primeiro, disposto a se livrar desses planejamentos que a gente fez. Mas isso não basta, né? As empresas querem muito saber, tá bom, meu Deus, mas como é que eu coloco a tal da colaboração em prática? Isabela, ou qualquer pessoa, vem aqui, me dá um workshop de 4 horas, tenho certeza que meu time já vai virar tarã, colaborativo, é uma mágica, maravilhoso, né? Só que não. Então, eu costumo relacionar as habilidades colaborativas, que a gente falou de algumas agora há pouco, com essa prática, né? Então, a primeira coisa para mim, dentro de um time, que seja uma colaboração entre um time, que seja uma colaboração entre times, que seja uma colaboração entre empresas, entre governos. Gente, eu adoraria ver os governos mundiais criando um plano de vacinação único, mundial, porque a gente não vai sair dessa loucura, né, que a gente está, cada um fazendo uma coisa desembestadamente, sem olhar para o vizinho. Mas, enfim, para isso acontecer, a gente tem que ter a tal da confiança. Para mim é o principal. A colaboração só floresce com essa confiança ativa. E daí, para que isso aconteça, a gente tem que construir dentro do time, falando de empresas, por exemplo, relações que sejam pautadas no que o Sami trouxe, na empatia, né, na escuta ativa, na ética, né, no respeito. E para isso acontecer, a gente tem que estar disposto a observar os padrões, a observar o que os outros estão fazendo, a explorar as nossas diferenças. E para isso a gente tem que pegar o quê? As habilidades do autoconhecimento, as habilidades da presença, de novo, para a gente estar realmente inteiros ali. E para que isso aconteça, a gente precisa nos fazer perguntas poderosas.
Porque para mim não é o que a gente responde, mas é como a gente pergunta e o que a gente pergunta. Sabe, muitas vezes tentar dar nome para quais são essas nossas dificuldades. Para isso, a gente precisa ligar as habilidades da coragem, a habilidade de eu quero te escutar. A gente pode juntos encontrar outras maneiras, a gente pode juntos expor muitas vezes conflitos que a gente tem dentro do time, entre times, numa empresa, mas ao mesmo tempo usar isso de uma forma acolhedora. Não precisa ser embate, não precisa ser briga, né? Pode ser vamos aqui chegar num consenso, que é muito o que a gente aprende, né, na facilitação da Elect, que é trazendo aqueles 8 pilares, mas né, com esse muito cuidado, com muito carinho, com muito acolhimento. Enfim, tem várias outras coisas, mas se eu não quero ficar só falando, eu quero que a gente possa trocar aí, sei lá. Foi o que eu fui pensando e construindo ao longo do tempo. Devem ter várias outras formas. Legal. Você foi falando e isso na minha cabeça foi a milhão aqui. Me veio muito também, quando você falou de coragem, a ideia da vulnerabilidade, né? Da gente se colocar realmente como seres humanos que têm sonhos, desejos, que somos todos falíveis, e ter a coragem de se conectar, né? De pedir ajuda. E isso é muito interessante, né? Brené Brown escreveu um livro que é Liderança Corajosa e que basicamente fala da vulnerabilidade. Acho que é um tema super importante. Muitas vezes eu entro com a Fê em alguma reunião com um cliente e eles falam assim, não, a gente já está desenvolvendo aqui uma solução interna porque a gente não trabalha com fornecedores externos. E também é colaboração, né? A gente entender que existem conhecimentos que estão fora, como que a gente consegue realmente ter ajuda, né? Como que a gente se coloca como vulneráveis, como falíveis e como a gente conecta pessoas para conseguir trilhar esse caminho, que é um processo, né? Eu te fiz uma pergunta porque ela é meio sacana que não tem uma resposta, né? Ela é um processo que envolve muita coisa, mas adorei a resposta e temos mais 17 minutinhos aqui na minha conta, então queria trazer para a gente ter um papo mais colaborativo, ouvir a galera aí, perguntas, histórias, enfim, o que vocês quiserem trazer. Fiquem super à vontade aí de abrir o microfone, mandar no chat, do jeito que vocês se sentirem melhor, gente. Vamos lá, quebrar esse gelo aí, né? Para ver se mais gente começa a opinar. Eu queria trazer um comentário, até um pouco da minha vivência, que é engraçado que quando você vai ser colaborativo, o outro tem esse momento de estranheza, né? Porque a gente está tão realmente, como vocês trouxeram, que a gente está tão engateando, algo tão novo, que a gente já pensa, opa, é competição, que é o meu lugar, estranha. Ou então é muito bom para ser verdade, né? Isso mesmo, você quer me dar a mão, te quer ajudar. Então, eu vivi um exemplo até recente, uns 2 meses atrás, na empresa, que eu estava com um projeto que seria no âmbito tanto internacional quanto nacional, só que não tinha tanta expertise no âmbito internacional. E 2 pessoas estavam envolvidas, tanto eu quanto a menina do meu time, e a gente começou a fazer paralelo. E aí chegou no ponto que esses projetos precisaram se unir e, tipo, não tinha para onde ir, né? Só que uma estava em um ponto, a outra estava em outro. E aí eu cheguei e falei, cara, a gente precisa fazer isso junto, porque às vezes a minha expertise vai te ajudar, a sua vai me abrir portas, a gente vai trocar figurinhas. E aí foi uma estranheza, justamente nesse princípio, assim, como assim? Tipo, você já deveria saber disso, essas coisas, mas depois foi tão bom o resultado que a gente só quer fazer agora tudo junto, né? Porque realmente amplia o olhar que você está envezado e acostumado na zona de conforto, né? Sua expertise e tudo, e que você não olha do outro lado. E aí traz melhorias, oportunidades de aprendizado, tudo, de entender às vezes o novo de uma forma diferente, através de outra visão, né? Não só da sua trajetória, da sua jornada. Então foi muito bacana, assim, e aí foi um case assim, de sucesso que eu trouxe para o time para fazer isso mais vezes e não tornar o estranho, né?
Então, hoje, cada vez mais a gente levanta a mão, a gente tem rodas de conversa para justamente quem precisar de ajuda e tudo. Então, isso foi um ponto positivo, assim, que despertou na equipe. Então, acho que queria trazer e dividir aqui com vocês. Que legal. Não, e outro dia eu estava falando, adorei essa sua experiência, porque eu falo, não sei se eu falei numa live para alguém, mas olha só o que você trouxe. Para mim, quando a gente vive de verdade uma relação de colaboração, como você puxou, o outro achou estranho, mas veio e depois foi o máximo, é uma experiência tão ainda diferente, mas que nos mostra essa união, essa construção de que realmente um monte de cabeça, a gente pensa muito melhor, que é um sentimento muito próximo do amor isso, né? E de entrega, né? E de falar, gente, que bom que eu puxei, ou que bom que ela puxou isso, que eu aceitei. Porque tem toda essa delicadeza, né? De um puxar não muito forte, o outro aceitar gentilmente. Aí acho que é muito amorosa essa relação. Achei super lindo isso que você trouxe. Obrigada. Tem tudo a ver com a musiquinha do começo, né? Do check-in. Marli, só uma perguntinha. Qual habilidade colaborativa que você acha que... Tem várias aí nessa história, né? Mas, sei lá, quiser trazer uma ou duas aí que você acha que se destacaram nessa história. Cara, eu acho que principalmente a escutativa, o respeitar o limite do outro, assim, sabe? Do levantar a mão de, tipo, não consigo agora, esse aqui, e mostrar o seu erro, tá? Esse eu não consigo fazer, eu preciso de você, então atua aqui, que é a sua fortaleza, essa aqui é a minha fraqueza, o que é que eu não sei, o que é que você sabe. Então, eu acho que teve muito essa empatia também envolvida no respeito, sabe? Do que não teve também o não julgamento, né? Porque estava aberto, a gente estava exposto ali. Então, estava mostrando o que eu não sei e o que você sabe, e tá tudo bem. Então, esse safe zone, né? Essa zona de confiança mostrou muito, assim, para dar bem e ocorrer tudo certo. Muito legal. Posso Muito falar? legal. Pode falar, claro. Oi, sou a Andréia, fui convidada pelo Sami para participar, vou tentar ser breve, mas eu senti muito de dar meu depoimento, porque quando eu ouço sobre colaboração, para mim me vem muito que colaboração é a nossa própria natureza. Eu venho de uma família, talvez muitos conheçam, de sobrenome Barrichello, em que a essência da família foi sempre a competição, né? Então, nesse mundo de Fórmula 1, de corredores, e a gente sempre correndo muito, sem nem saber do que a gente está correndo sempre na vida. E o que eu sinto da minha própria história é que eu vivi muito nesse universo da competição a minha vida toda, e muito distante da minha própria natureza. E eu sinto que quando a gente, através do autoconhecimento que vocês citaram, mas que quando a gente se aproxima da nossa própria natureza, a gente automaticamente se torna mais colaborativo, porque a natureza, ela é colaborativa, é a essência da natureza. E com o passar dos anos, eu fui me percebendo e percebendo toda essa minha trajetória e essa raiz familiar mesmo. E hoje eu trabalho com as abelhas. A gente tem um sítio que foi nosso desde a infância. E uma das coisas que me resgatou de uma depressão profunda, de um distanciamento muito profundo com a minha própria natureza, foi eu me voltar para as minhas raízes no sítio, me conectar com a natureza e com as abelhas e entender como as abelhas são seres assim, são para mim as maiores mestras da colaboração. E dentro de uma colmeia você vê que cada grupo de abelhas tem uma função, então tem as abelhas faxineiras que vão limpar a colmeia, tem as campeiras que vão colher o pólen e o néctar, tem a rainha que bota os ovos, tem aquela abelhinha que fecha aquele disco de cria, enfim. As abelhas, além de elas serem totalmente colaborativas entre si, elas são colaborativas com o sistema em que elas estão inseridas, né? Então, através da polinização, que elas possibilitam que toda a natureza, né, dê frutos e dê alimento para nós, enfim, é todo um sistema colaborativo. Se você for ver a agricultura sintrópica também,
Se você poda uma planta, ela manda uma mensagem através das raízes de que está acontecendo uma renovação ali, que através daquela renovação as outras plantas vão florescer e frutificar, enfim. Então, eu queria só deixar esse depoimento assim, porque eu sinto que colaboração é a nossa própria natureza, e quando a gente conseguir se curar dessa ilusão, né, da competição e da separação, a gente automaticamente se torna mais colaborativos e mais conectados com esse sistema que é pura colaboração, assim, a natureza é puro amor. Obrigada. Ai, que linda. Gratidão, amei. Eu tenho um ponto aqui que eu gostaria de comentar. Tudo bem aqui, ó, Marcelo? Que é um pouco, acho que, nessa linha, né, das abelhas, e eu acredito que a colaboração ela exige um pensamento sistêmico, né? Eu acho que ela exige você estar conectado com as outras partes, e principalmente, né, que é um pouco de como que a gente entende o pensamento sistêmico, é você saber o propósito que cada sistema tem, né, e que você reconheça que tem diferentes propósitos em diferentes momentos, né. Então, eu trabalho há bastante tempo com colaboração em projetos, né, e quanto mais claro é o objetivo, quanto mais claro é o que precisa sair dali, melhor é essa colaboração, e isso entra num ciclo positivo, que você começa a criar ferramentas, né, para você colaborar, né? Então, hoje a gente tem uma série de ferramentas digitais que são esses canais de colaboração. Então, acredito que esse pensamento sistêmico faz com que a gente crie estruturas, né, que funcionem para colaboração. Mas só que eu acho que tem algo que intercede a visão do pensamento sistêmico, que é a inteligência emocional, né? Eu acho que quando a gente tem dificuldade de reconhecer nossas emoções, tem dificuldade de reconhecer as outras emoções das outras pessoas, a gente não é que não se valoriza, mas você entra meio que na síndrome do impostor, sabe? De achar, puta, não, eu não mereço compartilhar isso, não, eu não sou criativo, e isso atrapalha demais, né? Então, assim, eu acho que sempre a resposta é a gente, né? Então, eu vejo que o desenvolvimento da inteligência emocional prática, né, ela ajuda nessa visão sistêmica que, por sua vez, ajuda dentro das organizações a se estruturarem para fluir esse modelo, né? Eu acho que a competição por si só, ela são pessoas correndo na floresta buscando alimentos, né? E a colaboração é quando eles entendem que juntos eles têm mais força, mas esse entender junto demanda muito tempo, né? Então, acho que a gente precisa desenvolver essa parte socioemocional, né? Para que a gente tenha melhores sistemas aí. Esse é o meu ponto. Uma coisa muito, muito rica é o aprendizado, assim, a Andréia e o Marcelo. A Andréia, acho que me ensinou muita coisa, e Marcelão está me ensinando agora também bastante coisa. E essa troca, né, esse momento aqui é um espaço de aprendizado muito rico, muito legal. Fale, Elza. Eu fico muito feliz quando eu vi o convite. Queria trazer também um depoimento meu, que quando eu vi esse convite, só de ver o convite, e assim, eu adoro a Isa e conheço o trabalho dela, acredito muito no potencial, no alcance de transformação de tudo que ela faz, e eu me dá
quentinho no coração, assim, quando eu vejo ações como essa acontecerem, porque é o mundo que eu acredito. E eu me sinto que eu não estou sozinha. Então, quando eu vejo que mais pessoas acreditam, quando eu vejo que tem a gente aqui conversando sobre esse assunto, quando mais pessoas começam a conversar sobre esse assunto, se colocarem nesse lugar de aprendizado, de que a gente pode trocar ideias, que a gente está aqui para aprender mesmo, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais feliz mesmo, assim, porque a gente está nesse mundo tão caótico, que a gente pode mesmo construir, olhar para onde que a gente quer chegar, e não ficar também nesse lugar muito do problema, que a gente muitas vezes fica. Então, eu sou super alinhada a esse pensamento que a Isa traz, que a gente precisa mesmo se ajudar, que a gente precisa trazer também as práticas integrativas também para transformar, porque elas são muito poderosas. E eu acredito muito que a questão, outro potencial que a colaboração tem é da gente também trazer criatividade. A partir da colaboração, a gente tem muita criatividade, a gente pode gerar muitas coisas novas com outras pessoas. Eu trabalho pensando nisso e já fiquei muito triste por ver outras organizações que eu trabalhei não pensarem nesse lugar de tanta transformação, de tanto poder, de pensar que quando a gente é colaborativo, a gente é mais fraco. Eu nunca consegui entender que quando a gente se coloca no lugar de colaboração, a pessoa está se diminuindo, ou a pessoa é burra, ou, né, várias coisas ruins são colocadas quando a gente se coloca num lugar de colaboração. Eu falei, mas não estou entendendo. Então, acho que a partir dessas conversas que a gente está fazendo, a partir vamos promover mais esse lugar de conversa, de união, de pensar em projetos legais para transformar, que aí, assim, acho que as empresas já estão olhando para isso. A gente pode ir trazendo novas iniciativas, novas possibilidades para que a colaboração esteja mais nesse mundo que a gente está. E agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Ai, gente, sabe o que eu quero falar uma coisa? Olha como a colaboração é poderosa. Como eu não queria falar muito, eu só trouxe algumas das habilidades. Só que todas que eu não trouxe, vocês falaram. Foi o máximo isso! Eu sempre falo que colaboração juntos a gente é imbatível. Isso acabou de acontecer realmente sem a gente nem programar. Muito legal. Vou usar também a colaboração para a última pergunta aqui do Guilherme. Ele manda no chat, eu vou ler aqui. Se pensam que é possível conciliar competição e colaboração, dependendo da forma que estamos olhando para a competição. E aí, vou usar a colaboração para pedir a ajuda de vocês para responder essa pergunta. Silêncio. E agora, então, gente? Eu posso falar? Esse é outro... Só uma meta-resposta antes aí você pode falar, mas eu acho que o último ponto aqui é que a colaboração, eu acho que não é necessariamente tudo horizontal, né? As pessoas não são horizontais. Isso eu participei de um grupo que era de consultores colaborativos, né? Então, eles prestavam trabalho, jogavam um dinheiro na mesa e falavam, pega quanto você quer. No entanto, depois eles entenderam que não é horizontal. Então, pessoas que estavam há mais tempo naquele grupo tinham mais poder, né? Tinham mais força. Eu acho que acontece isso, e isso é muito normal nesse silêncio, né? Quando a gente diz, vamos, né? Vão aí. Eu sei que foi um silêncio muito curto, mas eu acho que é um outro insight aqui. Enfim, vamos lá, Fátima, desculpa aí. Imagina, eu não sei se é uma resposta para essa pergunta do Guilherme, né? Se é possível conciliar competição e colaboração.
Para mim é até difícil encarar o nosso modelo atual como uma competição, né? Mas né? A economia, vamos dizer, o conceito da economia mesmo, né? Da escassez, como a Isabela falou. Mas eu acho que é possível construir, né? Aquela história da semente. Eu aprendi com o Gui Rangel, com a Isabela, né? E hoje é a segunda pessoa Gozado, é a segunda pessoa que eu ouço falar de síndrome do impostor, né? Eu acredito que a gente, no meu caso especificamente, essa síndrome me matava, né? e foi num momento colaborativo que eu consegui dar um primeiro passo aí, e a Isabela é uma das responsáveis por isso, né? De colocar minha arte para frente, né? Assim, de expor aquilo que eu fazia. Mas isso é uma outra coisa. Então, eu acredito, a partir daí, eu entendo que existe um trabalho de semear, né? De plantar. Só é possível você conciliar esse momento, esse modelo atual, fazendo um trabalho de formiga mesmo, né? Plantando, semeando, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Quando eu vejo pessoas aqui conversando sobre colaboração e eu entendo que eu tenho outros grupos também fazendo isso, eu percebo que a coisa está mudando. Então é possível, vamos dizer, paralelamente, se transformar o que está acontecendo já. É difícil. Se você pensar no não, você não faz, que é a síndrome do impostor, né? O feito é melhor do que o perfeito. Perfeito. Então, eu acredito nisso, eu acredito numa construção paralela e assim, muito positiva de ir todos os dias fazendo esse trabalho. Enfim, eu não sei se é uma resposta para essa pergunta, mas é isso. Adorei. Posso falar também? Só uma coisa. Fátima, eu coloquei um documento aí sobre a síndrome da impostora. Depois você dá uma olhada. Opa! Tá, obrigada. Tchau. Obrigada. Não, eu queria... Desculpa, Isabela. Imagina, obrigada. E nessa linha, eu sei que a gente precisa já quase embora, né, Sami? Mas eu queria lembrar, eu não sei se vocês conhecem, um jogo chamado Fresh Biz Game. Não sei se alguém já jogou. Alguém já jogou? Não. É um jogo israelense, um jogo de tabuleiro. E ele é tão legal porque ele simula exatamente o que o Guilherme falou aqui, se é possível conciliar competição e colaboração. Porque você começa a jogar em um jogo de tabuleiro com 4 pessoas, e você vai percebendo que cada um tem uma habilidade. Não necessariamente isso precisa ser competição, mas vamos imaginar que é uma competição. Estamos num jogo, cada um tem uma habilidade, e eu preciso chegar ali no centro primeiro, né? Que todo mundo. Só que ao longo do jogo, as pessoas vão percebendo que elas só ganham se elas chegarem lá no meio juntas. Se alguém chegar sozinho, a equipe perdeu. Então, é muito legal, porque realmente simula um ambiente totalmente colaborativo, só que começa numa competição que acaba sendo até uma competição saudável, porque vai mostrando qual que é a maior habilidade de cada um, e daí sim mostra que juntos a gente vai chegar lá e vai ganhar. Chama Fresh Biz Game. É um jogo muito legal, a gente já fez várias jogatinas aí, até em clientes e tal, e é muito diferente. Sabe por quê? Porque eu contei para vocês qual que é o objetivo. Chegar juntos, mas na hora que a gente aplica o jogo, a gente não conta que é esse o objetivo. As pessoas vão descobrindo juntas que elas têm que chegar juntas em total colaboração. Então é muito legal. Deem uma pesquisada aí. Tem vários facilitadores aqui no Brasil, é muito legal. Legal, Isa. Estamos chegando no nosso final, né? Já passamos 6 minutinhos.
E aí eu queria só ver se você tem alguma palavra final, antes da gente fechar, encerrar, agradecer todo mundo aqui de novo, mas aí eu faço um fechamentozinho rapidinho. Minha palavra final, muito rápida, são duas coisas, na verdade, não é só uma palavra. Primeiro, acho que a gente está muito próximo de dar o grande salto da humanidade, que nada mais é do que a real vivência de que colaborar é muito melhor do que competir. Então, eu sei que a gente está para dar esse salto, se é que a gente já não está no ar saltando, mas para isso a gente precisa dar amor para a gente saltar juntos, para realmente a gente conseguir construir essa nova história que a gente quer construir juntos. E queria deixar um recado final, eu estou promovendo agora no dia 1º de maio, posso falar, Sami? Claro. É um evento 100% colaborativo, dia 1º de maio vai ter um dia de práticas integrativas, então estou realmente juntando o que eu falei no começo, as práticas integrativas com a colaboração. Chamei aí 20 pessoas, 20 voluntários, 20 pessoas que sabem tudo sobre cromoterapia, aromaterapia, reiki, ho'oponopono, enfim. E a gente está fazendo um dia inteiro no dia 1º de maio, e a contribuição, se vocês quiserem participar, é R$50, e toda a verba vai ser revertida para 2 ONGs, uma no Jardim Ângela, uma em Paraisópolis, para ajudar a combater a fome nessas comunidades que realmente está numa situação muito, muito, muito complexa. Eu vou colocar o link aqui no chat, se alguém quiser saber mais, eu vou amar ter vocês lá com a gente. Também, se não quiser, pode divulgar, ajudar a gente a divulgar, enfim, qualquer colaboração, qualquer ajuda é super bem-vinda. Então, gratidão pelo convite, por a gente estar aqui juntos. Muito legal. Colaboração, em essência, né, volta para a gente, mas também vai para o social, né? Colaboração, se a gente olhar para a comunidade, a gente está, para a sociedade, também é só discurso, né? Então, muito legal, parabéns pela iniciativa, vou entrar lá depois dar uma olhada. Queria agradecer muito, Isa, você ter topado esse papo, foi muito legal, sempre passa voando. É muito rápido quando a conversa é maravilhosa, teve super participação de todos, queria agradecer a todo mundo pela participação, foi muito dinâmico, muito legal. E aí eu queria pedir para vocês colocarem aquele sentimento que ficou para vocês, que mais marcou vocês durante esse papo, enquanto fica rolando aí a musiquinha no final, e aí depois que vocês colocarem a palavra, podem ir saindo aí. E boa noite a todo mundo, obrigado. Última coisa quem quiser também depois trocar ideia comigo, com a Isa, estamos aqui no LinkedIn, nas mídias, enfim, a gente adora trocar ideia, e valeu, gente, obrigado. Eu amei, gente, gratidão. Possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Tchau, gente, valeu.